Olha, a Primeira Guerra Mundial, ela não foi só uma guerra. Foi mais como uma explosão, sabe? Uma detonação de tensões que estavam ali, borbulhando por décadas debaixo da superfície de uma Europa que parecia super próspera. Então, hoje a gente vai entender direitinho como esse barril de pólvora foi montado e, claro, o que finalmente acendeu o pavio. É impressionante pensar que, muito antes do primeiro tiro, a guerra já rolava, mas no campo das ideias. E, nossa, poucas ideias eram tão potentes quanto o nacionalismo. Esse cartaz francês aqui é um exemplo perfeito disso. Ele grita o tal do revanchismo, aquele desejo profundo, sabe, de retomar a Alsácia-Lorena, que eles tinham perdido para a Alemanha. Era, na prática, um grito de guerra cultural. Para a gente entender essa explosão, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina o cenário, comecinho do século XX. A Europa está vivendo a famosa Belle Époque. É uma era de paz, de progresso, pelo menos na aparência. Porque por baixo dessa camada toda de otimismo, tinha uma competição simplesmente feroz por colônias, por recursos, por poder. E isso tudo estava prestes a transbordar. E um dos principais motores por trás dessa tensão toda era a ascensão da Alemanha. Depois que ela se unificou, lá em 1871, o país virou uma potência industrial, assim, quase da noite para o dia. O desenvolvimento foi muito rápido, especialmente na indústria química e na de armamentos. E isso começou a desafiar de verdade o poderio econômico da Grã-Bretanha. Pronto. Agora a gente não tinha só a tensão política, tinha também uma rivalidade econômica pesada na jogada. Então, tá. Qual que era a receita para essa guerra? Que ingredientes deixaram o continente nesse ponto de ebulição? Basicamente, a gente pode resumir em 3 fatores que foram combustível para o fogo. Uma corrida maluca por armas, um nacionalismo super agressivo e aquela competição imperial que a gente já falou. É um nome que parece até contradição, né? Paz armada. Mas era exatamente isso. As grandes nações da Europa gastavam fortunas com seus exércitos. Só que olha que loucura, a ideia não era atacar de imediato. Era mais para mostrar força, para um intimidar o outro. A paz, na verdade, só se mantinha pela ameaça de que, se alguém começasse, a destruição seria total para todo mundo. E aqui a gente vê o nacionalismo mostrando sua cara mais perigosa. De um lado, você tinha o pan-germanismo, que era essa ideia alemã de unir todos os povos germânicos num império gigante e poderoso, e do outro, o revanchismo francês, totalmente focado em recuperar o orgulho e, claro, o território perdido. Eram 2 forças opostas, sabe? Em rota de colisão direta. Não tinha como dar bom. Acontece que a industrialização não trouxe só coisa boa, né? Ela criou uma nova geração de tecnologia militar e era uma tecnologia assustadoramente mortal. Pensa só, fuzis que disparavam mais rápido, metralhadoras, lança-chamas, a capacidade de matar em massa cresceu de um jeito absurdo. Isso deixou a corrida armamentista ainda mais perigosa. E a simples ideia de uma guerra, bom, era aterrorizante. Com esse clima todo, ficar sozinho não era uma opção. Ninguém queria ficar isolado. Então as nações europeias começaram a fazer acordos, a formar alianças militares bem rígidas. A promessa era simples: se atacarem um, todos os outros defendem. O resultado? O continente se dividiu em 2 grandes blocos, um contra o outro. E essa divisão ficou literalmente desenhada no mapa da Europa. Dá uma olhada. De um lado a gente tem a Tríplice Aliança, também chamada de Potências Centrais. Pensa no Império Alemão e no Austro-Húngaro bem ali no coração do continente. E cercando eles, a Tríplice Entente, que juntava a França, o Império Russo e o Reino Unido. O tabuleiro de xadrez estava pronto para o jogo. Então, só para deixar bem claro quem era quem nesse jogo. De um lado, a Tríplice Aliança. O núcleo forte era a Alemanha e a Áustria-Hungria, com a Itália ali meio em cima do muro e que, spoiler, depois muda de lado. Contra eles, a Tríplice Entente, que unia a Rússia, a França e o Reino Unido. Times definidos. Ok, então a gente já tem o barril de pólvora, que é esse sistema todo de alianças e tensões. Faltava o quê? A faísca. E essa faísca veio de um lugar que talvez pouca gente esperava, lá dos Balcãs. E foi este o momento, dia 28 de junho de 1914. Um nacionalista sérvio, Gavrilo Princip, assassina o arquiduque Francisco Ferdinando, que era ninguém menos que o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. Um único ato, um assassinato político que foi o suficiente para botar em movimento uma engrenagem catastrófica. E aí o efeito dominó começa. As alianças, que em teoria eram para manter a paz, viraram a máquina que espalhou a guerra. É simples, olha só.
A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Rússia, que era aliada da Sérvia, entra na história. Aí a Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia e à França. Em questão de semanas, a Europa inteira estava em chamas. A guerra começou e a realidade do combate moderno se mostrou brutal. Especialmente na frente ocidental, que virou sinônimo de uma coisa nova, de um tipo de inferno na Terra: a guerra de trincheiras. Para a gente entender essa frente de batalha, dá para dividir em 3 fases. A primeira foi a guerra de movimento. Todo mundo achava que ia ser rápido. Mas essa ofensiva falhou. As armas novas eram muito boas na defesa e a guerra simplesmente parou, estagnou. Aí começa a segunda fase, a longa e terrível guerra de posição, a guerra das trincheiras. E, por fim, a fase final, quando os Estados Unidos entram na jogada e a Rússia sai, mudando completamente o rumo das coisas. Essa imagem aqui, ela resume bem a realidade sombria da guerra de posição. Não tem nada de heróico ou glorioso aqui. É só lama, arame farpado e a espera constante pelo próximo ataque. Essa era a rotina brutal e parada do combate nas trincheiras. Tenta imaginar, milhões de soldados vivendo em valas de 2 metros de profundidade, quilômetros e quilômetros delas. Ali, o inimigo não era só o soldado do outro lado, era o medo constante, a fome, o frio, as doenças e, claro, o terror dos bombardeios que não paravam nunca. Depois de 4 anos de uma matança que ninguém nunca tinha visto antes, a guerra finalmente acaba, em 1918. Só que o mundo que sai dessas ruínas é outro, é um mundo irreconhecível. As consequências foram simplesmente devastadoras, e elas redesenharam o mapa político e social de todo o século XX. O custo humano é algo difícil até de imaginar. Mais de 8 milhões de militares mortos, pensa nisso. É uma geração inteira que foi simplesmente dizimada nos campos de batalha da Europa. E a tragédia não parou nos campos de batalha. Fora os militares, mais de 6 milhões de civis também morreram. Vítimas da fome e de doenças, dos bombardeios que arrasaram cidades inteiras. Para acabar oficialmente com a guerra, veio o Tratado de Versalhes. O problema? Ele foi extremamente punitivo, colocando toda a culpa do conflito nas costas da Alemanha. Obrigaram o país a pagar indenizações pesadíssimas, a reduzir seu exército, foi uma humilhação nacional. E ao fazer isso, o tratado acabou plantando as sementes do ressentimento. Foi ali que se criou o terreno perfeito para o surgimento de movimentos extremistas e, bom, para uma guerra ainda pior 20 anos depois. Mas olha só que curioso, no meio de toda essa destruição, uma mudança social gigantesca e meio inesperada começou a acontecer. Com os homens todos na guerra, quem ia tocar o país? As mulheres. Elas foram para as fábricas, para os hospitais, assumiram todo tipo de trabalho. Elas se mostraram absolutamente essenciais, sabe? E com isso, começaram a quebrar barreiras e a desafiar aquela cultura patriarcal que dominava tudo. E essa experiência na guerra deu um impulso enorme para a luta pelos direitos das mulheres. O questionamento era muito poderoso e muito direto. Peraí, se as mulheres foram capazes de segurar as pontas de manter um país funcionando durante a maior guerra da história, por que elas não deveriam ter direitos plenos de cidadania? Como o direito de votar, por exemplo. A Grande Guerra, no fim das contas, não só redesenhou mapas e derrubou impérios, ela forçou todo mundo a repensar o que, afinal, significa ser um cidadão.